Nesse mês de maio que se encerra, foi divulgada uma pesquisa que mostra o Santos como uma das 5 maiores torcidas em rede social do país. Mas continuamos sendo uma das piores em média de público entre times grandes no brasileiro. Essa disparidade de torcida virtual e torcida presencial é o assunto desse vídeo. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos santistas de todos os cantos desse planeta. Antes de qualquer coisa, como sempre, agradeço de coração ao número cada vez maior de inscritos na página. Se você gostou, deixa sua curtida, sugestões e críticas que eu estarei sempre aberto para dar uma impulsionada nesse canal de Santista para Santista, ok? A pauta deste vídeo é sobre uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope Repulcom, que mês a mês faz um levantamento de torcidas em redes sociais dos clubes do futebol brasileiro. E como já é de praxe, a nossa torcida do Santos, pelo menos virtualmente, não faz feio. De acordo com a referida pesquisa, o Santos figura entre as 5 maiores do país, mais precisamente 8 milhões e meio de seguidores, contando YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. E essas pesquisas sempre despertam um sentimento de entusiasmo, de alguns colegas santistas em redes sociais, da mesma forma que frequentam presencialmente jogos na Vila, no Pacaembu ou qualquer outro lugar seguindo o Santos, também frequentam as redes sociais. E ainda mais agora com essa pandemia, frequento totalmente as redes sociais e rendeu comentários de que, olha, realmente nós somos a 6ª maior torcida do país. Mas, de acordo com outras pesquisas, não tão recentes como essa, eu prefiro analisar um pouco mais friamente a situação da nossa nação alvinegra praiana. Há exatamente 2 anos, o mesmo Instituto Ibope Repulcom divulgou uma curiosa pesquisa que mostrava não somente a relação de torcedores assumidos, aqueles que têm o clube como primeira opção, como também os chamados simpatizantes, que têm o clube como segunda opção. O Santos apareceu entre as 5 maiores do país em número de simpatizantes, um total estimado de 2 milhões de torcedores. Ou seja, de cada 10 santistas, 7 são assumidos e pelo menos uns 3 têm o time como segunda opção. Mas tudo bem, supondo que realmente nós sejamos 8 milhões e meio de santistas espalhados por esse Brasilzão afora e até no exterior. Mas partindo do princípio de que o que importa mesmo é a torcida dentro do estádio, aí nós figuramos feio. Na última edição do Campeonato Brasileiro, figuramos na 18ª posição em média de público, atrás de times como CSA, Goiás e por aí vai, outros times de Série B. O que levanta uma discussão que nos últimos anos se tornou um tabu dentro de nossa torcida sobre onde o Santos deveria jogar mais, se na Vila Belmiro ou no Pacaembu. As experiências recentes demonstraram que tanto na Vila quanto no Pacaembu o público foi decepcionante. Eis que entram várias questões. Somos uma torcida acomodada? Somos uma torcida de rede social? Ou a culpa das gestões que entram e passam no clube e não conseguem entender o potencial de nossa torcida, de trazer ela para dentro do estádio? Talvez há um pouco de verdade em várias dessas teorias. Por exemplo, talvez uma cultura da nossa torcida de sempre querer comparecer somente nos momentos bons, mas isso não é só uma realidade inerente só à torcida do Santos, isso também vale para todas as equipes do futebol brasileiro, talvez até do mundo. Talvez isso fica mais em evidência para nós, que temos uma praça de esportes limitada para as tradições do clube, que é a Vila Belmiro, num estádio com capacidade para 16 mil torcedores, e quando vamos no Pacaembu, num estádio para antes 37 mil e agora para 26, agora que a concessionária adquiriu os direitos de propriedade do Pacaembu, também a média de público foi em torno de 11 mil pagantes. E pela minha experiência pessoal dos últimos anos que eu presenciei em jogos do Santos, pude perceber que o comportamento da torcida é a mesma, independente de ser na Vila ou no Pacaembu. Ela vai comparecer quando achar que deve. Talvez da parte do torcedor possa faltar um nível de engajamento maior em relação ao clube, vasculhando as redes sociais de grupos reservados ao Santos. O que se vê bastante são comentários de fulano que só vai para a partida se tiver um programa de sócio decente, se tivermos uma equipe boa, etc, etc, etc. Mas eu entendo ainda que parte da responsabilidade sobre isso ainda recai sobre os gestores que entram ensaiando, fazem promessas de estimular a presença de público, mas não conseguem fazer o básico, que é entender esse público, que por sinal é a regra primária da estratégia de marketing em qualquer segmento da vida. E no caso específico do Santos, infelizmente, da parte das gestões, eu não digo apenas da atual, mas das outras anteriores também, há uma incapacidade de criar um perfil ou de
tentar reconhecer o perfil da nossa torcida. E isso gera uma reação em cadeia. Desinformação, e depois da desinformação, estimula também um localismo estúpido dentro da nossa torcida que nem vale a pena mencionar aqui nesse vídeo. E eu digo isso porque eu já vi até em outros canais que falam do Santos, de youtubers de contexto, famosos, mas que moram a quilômetros de distância da Vila Belmiro e cometem esse erro, justo por isso. Tomando o seu exemplo primeiro da Vila Belmiro, talvez muitos torcedores santistas que moram longe da região da Baixada não devam saber que o Santos Futebol Clube ainda hoje é o único de todas as divisões do futebol brasileiro, A, B, C e D, que cobra ingresso 50% de criança em todos os setores do seu estádio, enquanto a grande maioria absoluta dos outros clubes do futebol brasileiro ou são aparados por lei da gratuidade municipal ou estadual em suas respectivas sedes, ou quando são estádios particulares, como no caso da Vila Belmiro, pelo menos reservam alguma parcela de desconto para crianças, o que não é o caso da Vila Belmiro. O que cá para nós? Para um clube que é conhecido pelos seus meninos da vila e quer arrebanhar novos torcedores mirins, isso não é nem um pouco convidativo, não é mesmo? Some-se isso às altas de ingresso que se faz em jogos de clássicos ou jogos considerados importantes na Vila Belmiro, como foi no início do ano na Copa do Brasil do ano passado, em que se cobrar R$ 80 o preço de arquibancada. E nesse caso, quem tem criança de colo pagaria 40. Isso numa região da Baixada Santista que não faz parte de uma capital de estado e que não tem o mesmo poder aquisitivo de muitas metrópoles, mas que possui custo de vida equivalente às cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. E vou citar também o exemplo do Pacaembu. No ano passado também, na mesma Copa do Brasil, se cobrou R$ 90 na arquibancada. Numa região onde a nossa torcida, os santistas da capital, muitos já sabem, aqueles que já frequentam a arquibancada sabem que o perfil do torcedor santista da região metropolitana de São Paulo é das classes mais baixas, são as mais populares. E cobrar R$ 90 num jogo decisivo, num dia de frio, complicado, né? E eu citei apenas esses casos que ocorreram no ano passado para elucidar o quanto que a diretoria não consegue entender o perfil do seu próprio público. Se talvez tivesse competência para isso, talvez a nossa média de público seria maior. Mas para não dizer que não falei de flores, eu vou aqui parabenizar a iniciativa da diretoria nessa época de pandemia do coronavírus de fazer a promoção para adesão de novos sócios a metade do preço da categoria mais baixa, que é o sócio Silva, que, segundo fontes, arrebanhou cerca de 4 mil sócios. Parabéns, diretoria! Essa foi uma boa iniciativa, mas é muito pouco. E é justo por causa disso, desta falta de comunicação, de tentar entender essa relação ou do perfil do seu torcedor, que eu tomei a iniciativa de elaborar uma série de 15 questões chamada Perfil do Torcedor, entre meus amigos virtuais de grupos de rede social, que eu faço há 3 anos. Eu vou deixar no link dos comentários, tá? Se você quiser participar, se você achar legal, deixe aí a sua curtida, participe, tá? E dê sugestões e críticas também. E como eu sempre digo no final, nesse período aí que estamos trancafiados em função do coronavírus, siga as orientações internacionais da saúde, fique em casa se puder, e se caso você não puder, proteja-se com álcool e gel, ok? Proteja quem você ama. Obrigado aí mais uma vez pela atenção e até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!